A dança afro-brasileira, como a conhecemos hoje, foi sistematizada nos anos 40 por Mercedes Batista, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Da escola de Mercedes surgiram grandes nomes no cenário da dança afro no Brasil, e um deles é o nosso convidado de hoje. Eu tenho o prazer de receber o coreógrafo e bailarino Charles Nelson. Charles, muito obrigado por ter vindo. Prazer enorme te receber aqui. E como é que foi fazer a escola de Dona Mercedes, ser um discípulo de Mercedes Batista? Eu sempre falo que para mim foi uma coisa incrível, que mudou minha vida, né? Que eu venho da arte mesmo. Eu comecei a fazer arte desde 5 anos de idade. Eu comecei a estudar piano com a minha família. Eu sou de família carioca, do subúrbio. Então, naquela época, todo mundo tocava acordeão. Meu pai me colocou numa escola de acordeão, toquei piano primeiro. Comecei com 5 anos, acordeão. Aí, num determinado momento... A tua família era de músicos, não? Não. Não. O único artista da família, até hoje eu pesquiso isso, não tinha ninguém. Aí, num determinado momento, eu fiz os concertos. E tinha uma professora que começou a me direcionar como sentava no piano, a postura daqui, sabe? Cuidado, você senta assim. Começou... Aí, num determinado momento também, desses concertos, ela falou, por que você não faz teatro? Não sei o quê. Aí me indicou para a escola de teatro. Foi quando isso já tinha 14 anos. Eu estudei música durante uns 8 anos. Aí, com 14 para 15 anos, eu fui cair na escola de teatro Martins Pena. E quem dirigia a escola de teatro Martins Pena nessa época era Cláudio Viana. Aí lá foi meu boom, né? Então lá eu tive aula de dicção, quer dizer, na época não era dicção, expressão corporal, caracterização, de dança, de tudo. E lá eu conheci vários professores. E foi no teatro que você descobriu a dança? Na escola de teatro Martins Pena. E eu me lembro que Cláudio Viana falava, você não vai ser ator, olha como é que você fala. Você tem que fazer dança, você tem que fazer dança. Aí tinha umas aulas de cara com a Ribacins, e tinha umas coisas de expressão. Você bem, sabe? Hoje, em dia, se ele falasse E isso... você já sentia essa facilidade com o corpo nessa época? Não sentia muito não, que eu era o filho único. Caçula, quer dizer, né? Nem o único. Então eu tinha muito ainda aquela coisa repressiva. E aí, ele dava mais aula pra gente, que a gente ficava horas andando pela sala. Aí depois ele falava, dava umas coisas pra gente falar, pra gente gritar, se soltar. Então eu ainda não tinha essa noção. E às vezes você tem que fazer dança. Aí uma determinada época do ano, terceiro ou quarto ano, né? Que eu fiquei muito tempo na Martins Pena. Foi uma época boa, na época mesmo. Lá surgiu o grupo que era do grupo do Evandro Mesquita, como é que era o nome? Que era a Regina Casé. O Asdrubal, trouxe trombone. Asdrubal, foi tudo lá, aconteceu lá. Era em 68, na época do movimento hippie, da ditadura, sabe? Cabelo grande, brinco, pulseira, aquela maluquice, muita maconha. Martins Pena era uma escola pequenininha, mas que era ela enorme. Aí eu vou te indicar para você fazer dança, para você fazer dança na escola de dança. Aí me deu para me fazer dança com a Dona Mercedes na escola de teatro, na escola de dança. Só que tinha que fazer uma prova para entrar para a escola de dança. E eu já estava velho para entrar para a escola de dança. Que para a escola de dança do INEARTE, que hoje ela se chama Escola de Dança Maria Leneva, que não é naquela época a Escola de Dança do INEARTE, Escola de Teatro Martins Pena do INEARTE, Parque Lage do INEARTE, era tudo assim, né? Tinha que fazer uma prova, e eu estava velho. Você tinha quantos anos nessa época? Já estava com 15 anos. E para entrar para a escola de dança, eu podia entrar com 8, com 10 anos. Aí eu tinha o Carijó... E essa escola era uma escola de balé clássico. Balé clássico. Então tinha uma pessoa que se chamava Edmundo Carijó, que ele era professor da escola. Ele dava aula para a gente na escola de teatro, sabe? Aí comecei a fazer aula com o Carijó. Só que não, você quer entrar para a escola? Você é o menino que o Cláudio falou para mim. Você mora onde? Eu moro na Penha. Então você vai fazer aula comigo para te preparar para a escola de dança. Aí fui fazer aula com uma academia chamada Valéria Moreira, na Penha, na Rua Quito. Adoro essa mulher. E nessa época, e a família? Como é que foi? Foi complicado? Foi fácil? Minha família Como não sabia que eu fazia dança, não. Minha família sabia que eu fazia teatro. E assim mesmo, quando meu pai soube que eu fazia teatro, eu apanhei, eu levei na cara.
Eu tinha um amigo que se chamava Marcos Moreira. Ou seja, o teatro ainda dava para tolerar, agora a dança era complicado. Porque na época, quando eu estudava música, o meu pai, ele me levava para assistir peças de teatro. Eu me lembro da primeira peça de teatro que eu fui assistir, que era em Marechal Hermes, no Teatro Armando Gonzaga, que era A Bruxinha que Era Boa. Maria Clara Machado. Maria Clara Machado. E ele me levava também para o Teatro Carlos Gomes. Ou seja, ele era uma pessoa que frequentava o teatro, mas não queria que você estivesse nesse meio. Na cabeça dele, porque ele era funcionário do Itamaraty. Tá entendendo? E lá no Itamaraty tinha o balé clássico, né? Ali naquele lago, né? Tinha o balé cisne. E eu fui assistir muitas vezes lá. E ele também me levava, a ver como ele tinha acesso a teatro, essas coisas todas. E ele me levou várias vezes no Teatro Carlos Gomes. Que eu me lembro que o Teatro Carlos Gomes, na porta do Teatro Carlos Gomes, tinha uma passarela. Que tinha as vedetes, né? Eu me lembro de ver Virginia Lane, com as pernas grossas, sabe? E eu assisti muitas vezes ali, sabe? Então, eles, até então, eles nunca souberam que eu fui fazer dança. E como foi quando veio à tona, que todo mundo ficou sabendo que tu fazia dança? Foi quando eu fugi, que eu apanhei, quer dizer, ele soube que eu estava fazendo teatro, depois ficar aquela coisa toda, aí que eu... Você fugiu de casa, é isso? Fugi de casa, aí ele me bateu com 16 anos, eu era aluno do Cláudio, da Martins Pena, e na Martins Pena tinha o Zé Celso Martinez Correia, né? O Zé Celso estava organizando um grupo para viajar pelo Brasil. E eu aproveitei nessa época, viajei, me mandei de casa, eu tinha 16 anos. E nunca mais voltou até hoje? Não, voltei 3 anos depois. Aí foi o boom da minha vida. Aí eu já tinha passado pela escola de dança, o Carejó me preparou, eu fiz a prova, entrei, lá eu conheci Dona Mercedes, lá eu comecei... Dona Mercedes dava aula também lá, né? A Dona Mercedes era professora da escola de dança, que ela já estava se aposentando como bailarina, como ela não tinha não deram para ela o cargo de primeira bailarina, então ela tinha que ela começou a dar aula de dança afro. Então na escola de dança era como se fosse matéria. A gente tinha o balé clássico, tinha dança moderna, tinha o jazz, e de acordo assim, a gente não faz na escola aula de português, matemática, na escola de dança é a mesma coisa, né? Então, até chegar um determinado momento de fazer a dança afro, era por matéria. E eu fui cair para fazer a dança afro na escola, na aula dela, que um dia saindo, eu vi aquela aula lá, a porta da sala da escola de dança, tinha uma janela, eu ficava, gente, que aula é essa? Eu vi aquela moça sentada, a Dona Mercedes sentada, ela sempre sentava de perna aberta, com o turbante na cabeça, umas meninas no chão e um moço no canto assim, tocando. Aí teve um dia, várias vezes, eu falei, gente, que aula é essa? Teve um dia que ela falou alguma coisa e ele começou a tocar, as meninas começaram a dançar, as meninas começaram a dançar para o Xum. Aí teve, gente, eu quero fazer essa aula, não aguentava mais fazer balé, mas ainda não dava tempo de... Na época eu fazia a dança afro. Aí você acha que foi esse momento que você foi mordido pelo bichinho da dança afro? Foi, cara, um dia eu esperei ela sair e falei com ela. Ela, menina, você é aluno da escola? Não pode. Aí fiquei perturbando toda vez que eu entrava para a aula, ou então eu saía da aula de balé clássico, ficava olhando. Aí tem que um dia que ela deixou, eu comecei a fazer aula de dança afro com ela, na escola de dança. Tá? Aí quando acabou o ano, que eu voltei, me proibiram. Eu praticamente não pude voltar para a escola de dança. Por quê? Discriminaram, porque eu não estava na época, sabe? Primeiro que eu já era eu era o único, né, da turma, né? O único negro. Ué, na época, imagina. Então, eu fui abusado. Aí falaram com ela, aí o Carejó, não pode ser. Eu era aluno já de Carejó, também na escola de teatro, deu uma confusão, eu tinha cabelão, sabe aquela coisa toda. Aí foi quando ela me deu um bilhete. Nessa idade, eu tinha que ter guardado esse bilhete até hoje. Eu vou te indicar para você fazer aula com meu aluno, com Assis, que era Gilberto de Assis. Que é da primeira geração dos discípulos de Mercedes Batista. Ela me deu um bilhete que era na Academia Meyer, Academia Rio, que era no Meyer. Ali bem ali era a linha de Vasconcelos. Aí eu fui para lá, o Gilberto também com aquela Memeia, se mandou aqui, né, com bilhete, sabe? Chamavam ela de Memeia, né? Aí eu comecei a fazer aula com ele lá, na Academia Rio, que hoje em dia se chama
Centro de Dança Rio. E como é que foi essa vivência com Mercedes Batista? Está tão próximo, tudo que você sabe da dança vem dessa mulher, que foi a mulher que criou essa escola, né? A dança afro só é dança afro hoje, como nós a conhecemos, por causa de Mercedes Batista. Afro-brasileiro. Exatamente. Afro-brasileiro, né? Uhum. Pois é, como eu também já tinha vindo, quando eu comecei a fazer aula de dança afro, até mesmo fazer aula de dança em si, né, o balé clássico, eu já tinha vindo com a cabeça já era mais aberta por causa do teatro. Então, eu já assimilei que mais, sabe, como eu também tive uma vivência de hippie, que eu fui hippie, eu já tinha viajado pelo Brasil, então eu já conhecia algumas danças folclóricas. Então, eu assimilei muito as coisas dela, e depois também, quando eu fui trabalhar, ser aluno de Gilberto de Assis. Tá? Apesar de toda a maluquice, sabe? Como a dança, por isso que eu falo, a dança, principalmente a dança afro, mudou a minha vida. Que eu tinha que ter toda uma disciplina, uma rigidez dela e do Gilberto. E a dança afro conseguiu fazer isso com você? Conseguiu, porque teve uma fase que eu continuei na maluquice, eu progredi, teve uma fase que eu comecei a ficar estacionado, os colegas evoluindo e eu para trás, não, então tem que dar um tempo, tinha que dormir, a aula era cedo, eu morava longe em Sepetiba, as aulas eram 9 horas da manhã, sabe, na escola de dança. Então, depois das aulas, tinha ensaio, era uma coisa rígida mesmo, era regime. Então, você se eu não tivesse com o meu corpo legal, tranquilo, o pique, sabe, era muito, por mais, sabe. Então, foi que realmente mudou a minha vida, o focar mesmo da coisa da arte. Te trouxe foco. Perfeito. Agora, me diz uma coisa, você começou com o balé clássico, e há quem diga que o balé clássico é a base de todas as danças. Quem dança clássico, dança afro? Dança. Porque o que acontece, às vezes, muita gente fala, porque ela teve uma escola europeia, não sei o que, eu fico ouvindo, gente, só que que ela foi de uma escola europeia, porque ela foi na intuição. Ela não escolheu. Eu sei, mas a base da dança clássica é o suficiente para você dançar afro? Na verdade, isso que eu estou querendo saber. Não necessariamente. Eu tenho muita gente, por exemplo, que só fez dança afro, alunos meus, e não fizeram balé clássico. Está entendendo? Eu tenho o Felipe Monteiro, sabe, que é um aluno meu maravilhoso. Eu tenho, sabe, vários independentes. É por isso que quando eu falo, cai muita gente fala, porque ela também se deu bem. Gente, mas ela foi fazer, porque é uma escola europeia, ela não escolheu. Na época, a mãe dela era empregada doméstica, ela vinha de Campos, a mãe ia trabalhar, sabe? Tanto quando ela foi... Não, mas ela revolucionou, né? Porque ela foi fazer o balé clássico, aí ela teve a experiência no exterior com a Caterine, né? Catarina, mas foi bem antes. Por isso que eu falo. Ela não foi fazer mas ela pesquisou, né? Isso aí foi depois da escola clássica. Ela teve a escola clássica, ela usou elementos, né, do que ela tinha do clássico, sim, do moderno, com o que ela observava, né? Na verdade, ela... Sim, Ricardo. Quando ela descobriu que ela estava sendo discriminada, que negro não dava para ela dançar o clássico, ela foi pesquisar as danças folclóricas pelo Rio de Janeiro afora. Então, vamos falar tudo sobre isso. Vamos fazer o próximo bloco falando de Mercedes Batista, dessa história. Mas agora a gente vai ter que ir para o intervalo. E já a gente está de volta. Hoje eu estou conversando com o coreógrafo e bailarino Charles Nelson. Charles, para a gente começar agora esse bloco, que eu quero falar mais sobre Mercedes Batista, vamos então assistindo esse trechinho aqui desse vídeo. Teatro Rival. Olha, minha aluna, Cláudia Martins.
é a senhora. Eu já cumpri a minha missão aqui. E vamos continuar no Ouro. Mas antes, eu queria pedir para fazer duas coisas. A senhora permite? Agora. Fiz o meu trabalho da melhor maneira. Mas ele precisa ter continuidade. Manuel? Manuel? Isaura? Presente. Isaura. Charles? Fiquem de pé, meus filhos. Vocês são responsáveis pela continuidade e evolução do meu trabalho. Axé. Que lindo! É emocionante. E que Eu não tinha visto responsabilidade! isso, não, caraca! Eu fiquei emocionado. Caraca. E que responsabilidade! Continuidade, né? Linda homenagem, né? Foi maravilhosa. Você vê como é que é? Até hoje, como é que está sendo? Chega a me emocionar. Mudou a minha vida, sabe? E eu, quando vejo um aluno meu, sabe, que está lá, eu fico, caraca. Então, isso tudo é resultado, né, de uma mulher que se reinventou, né? Se reinventou. Na verdade, a gente luta tanto, né, com o preconceito e a gente tem que se reinventar o tempo todo. E foi isso que Dona Mercedes fez, né? Ela, enquanto bailarina clássica no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, não tinha o espaço que merecia, o respeito que merecia. Ela, então, foi estudar e criar uma outra possibilidade, e aí nasce a dança afro-brasileira. E como é que é, Charles, fazer parte dessa história, entendeu? Dessa história de luta, dessa história de revolução mesmo, porque isso é fazer a revolução, né? Como é que é para você? Olha só, Ricardo, para mim é tanta coisa, cara, realmente. É tanta coisa, é mais que um casamento. Tá entendendo? Cada aula, cada ensaio, cada palestra, cada evento, sabe? Fica olhando assim, é aquela coisa que eu estava falando ainda agora, sabe, gente? Porque tá acabando. É triste, sabe? A dança brasileira, por exemplo, pelo que eu sinto hoje em dia, tem vários segmentos de dança afro, mas de dança brasileira, eu sei que a Isaura está dando aula lá na escola dela, eu dou uma aula aqui, eu dou uma aula lá, eu vou para o subúrbio, eu estou na Cidade de Deus, eu estou na Rocinha, eu estou na Gardênia, eu estou em Bangu, estou em Campo Grande. Agora, tem muita gente trabalhando realmente com dança afro, mas que não é o afro brasileiro. E que afro é esse? É afro contemporâneo. O que é afro Pois contemporâneo? eu também estou querendo saber isso. Eu também estou querendo saber isso. Enquanto que a Isaura, ela fala a mesma coisa, a Dica também fala a mesma coisa. Sabe, Charles, o que é afro contemporâneo? Sabe? Então queremos entender, porque a escola dela, sabe, conforme aquilo ali que eu vi agora, que é um compromisso, sabe? É emocionante. Agora, cadê? Sabe? Se alguém tiver um documentário meu, sabe? Quem vai estar na plateia para ter... Você está dando continuidade ao trabalho do Charles Nelson? A dança triste para afro. mim. Então você está me dizendo que a dança afro brasileira da escola de Mercedes Batista, ela está acabando. Nós estamos chegando assim. Não está havendo renovação. E a que você atribui isso, Charles? Esse mundo moderno.
esse mundo moderno, essa coisa, sabe? Que Essa despreza a ancestralidade. Eu não sei se despreza, não, sabe? É que, por exemplo, como a escola dela eram 5 anos para você se formar, sabe? O Gilberto, eu me lembro, quando eu fiz prova para o sindicato, que não existia sindicato da dança, sabe? Eu fiz 3 vezes. A primeira vez eu não passei. A segunda vez eu não passei, só passei na terceira vez. Que as provas eram pauleira mesmo, sabe? Tinha aula a aula teórica, a aula de ritmo e a aula de dança. Que com ela na banca, ela dando a prova, com o Gilberto na banca e o Walter Ribeiro. Tá entendendo? Hoje, sabe, eu estou dando aula de dança afro, é uma aula por semana nos lugares. A gente faz aula todos os dias. Então, tem alunos assim que faz 2 meses, 3 meses já dando aula. Sabe? Não tem preparo corporal, não tem preparo... Quer dizer, eu tive um preparo intelectualmente indireto, que eu não sabia que eu estava sendo preparado. Tá entendendo? Hoje em dia, não, professor, já estou dando aula. Chega, não, ué, você sumiu, porque eu estou dando aula. Fica, eu sumi porque eu estou dando aula. Você está dando aula? Eu me lembro quando eu comecei a dar aula, se passaram 10 anos, eu já tinha sido aluno do Gilberto, já tinha passado pelo grupo dele, o Afro Dançante, quando estava acabando. Eu me lembro que ele arrumou uma turma para me dar aula numa academia em Bom Sucesso. Depois de anos que eu fui saber que ela que tinha falado para coloca mosquito elétrico para dar aula. Coloca o quê? Mosquito elétrico para dar aula. Te chamava de mosquito elétrico? Que era muito agitado, né? Mas hoje em dia, com 60 cara, eu já estou agitado, imagina, com 20 cacetados, já era. Você fala a idade ou não? É daqueles que não falam a idade? Falo, eu estou com 64. 64? Dia 10 de novembro eu faço 65. E dançando ainda, né? Dançando, dando aula, sabe? Então tem toda essa coisa que você falou, qual foi a pergunta da intelectualidade, não? Eu falei como que você se sente, né, com esse legado nas mãos, né? Quer dizer, aí eu tenho ficado muito preocupado com isso, com a coisa da dança brasileira. Lógico que está tendo muita gente dando afro contemporâneo, afro-senegalese, afro-primitivo, mas o afro brasileiro mesmo, aquela coisa mesmo da escola dela, que Gilberto fez, que a Isaura faz, que a Dica, que a dona Jurande de Palma, sabe? Qual é a diferença da escola de Dona Mercedes para o que está acontecendo hoje, que você está me relatando? A escola, porque é o seguinte, como ela foi bailarina clássica, né? Então ela foi estudar dança moderna, da técnica de Nina Vertinina. Então ela pegou essa técnica de Nina Vertinina como aquecimento para a escola do dança brasileira, que é uma técnica que fortalecia as coxas, fortalecia joelho, tendão, sabe, essas coisas todas. As contrações, ondulações, e muita coisa ela pegou com Catarina Dunham, né? Coisa de pescoço, de cabeça, de ombro, né? E depois de lá que ela ficou com Catarina Dunham, lá no Haiti, ela pegou muito ali, aquela coisa ali aquelas danças ali da América Central, de corpo, aquelas coisinhas de quadril, sabe, de papapá, de vai pra frente. Então, aí ela voltou nisso, ela já tinha saído do Brasil, já tinha pesquisado essas danças folclóricas brasileiras, por Maranhão, né, Pernambuco, Recife, Salvador. Tá? Aí foi quando ela fez a prova com a Catarina Dunham, viajou. Aí ela voltou para cá e começou a olhar a dança africana com Joãozinho da Comé. Então ela ia lá, Joãozinho da Comé era um pai de santo, conhecidíssimo aqui no Rio de Janeiro. Tá? E ela ia para lá ver aquelas danças, aquelas sessões de macumba, né? E ela ficava olhando aquilo. A dança dos santos, né? A dança dos santos, dos orixás. Então ela começou a pegar aquilo tudo e ela foi criando. Foi quando ela dava aula com o Gilberto na estudantina. Sabe, que o Gilberto passava na porta, ela chamava, ele corria, então ela começou a criar as coisas, por exemplo, o Ogum é aqui, então ela começou, sabe, a Yansan, então ela foi criando a dança. Aí por isso que eu falo, a dança afro-brasileira é uma escola, que ela, antes de colocar o aluno para dançar... Ou seja, é uma dança mais complexa, é uma dança mais estudada, isso, mais trabalhada, isso. Né? Ela, antes de começar o aluno para dançar, ela preparava o teu corpo para fazer determinados movimentos. É por isso que tinha o primeiro ano, eu fiz o primeiro ano de dança afro-brasileira, eu fiz o segundo ano de dança afro-brasileira, eu fiz o terceiro, eu fiz o quarto, hoje em dia não.
Isso que eu falei ainda agora, o nego fez alguns meses já sai dando aula. Eu fiz 3 provas, só passei na 3ª vez. Depois de 10 anos, sabe? Então... E ela era muito enérgica? Como é que era a tua relação? Rígida, era muito rígida. Enérgica, né? Era rígida mesmo. Tem uma historinha assim tem que você muita possa história. contar pra gente? Tem muita, chamavam ela de Memeia. Ah, né? por quê? Porque Por causa da bruxa? Pois é, eu não entendia isso. O Gilberto mesmo falou, porque eu ia olhar e falava, a Memeia vai saber disso. E a Memeia, gente, não tem coisa. Aí eu falei, gente, que é bruxa, que ela era muito má, sabe? Mas ela tinha a coisa... Exigente, né? Exigente, porque também ela foi muito reprimida pelos brancos, sabe? Nós ficamos sabendo que ela chegou a apanhar no Teatro Municipal. Empurrava nela. Ela foi fazer uma prova, não avisaram para ela as provas, sabe? Tem essa história, né? Sabe? Não avisou para ela as provas. Então, eu digo, não. Então, ela também começou ela foi fazer prova na turma dos meninos, dos rapazes, e apareceu, ganhou. Então, quem começou... Ou seja, todas as dificuldades foram impostas a ela, né? Se hoje a gente sofre muita dificuldade ainda para se estabelecer nos lugares que não são... para se estabelecer nos lugares que teoricamente não são para gente, imagine naquela época, né? O esforço como que essa mulher teve que eu lutar. falo isso quando eu vejo algumas coisas. Gente, a dona Mercedes realmente, com toda... Ela tinha uma coisa de Deus, sabe? Que, você vê, ela começou também a aparecer, os coreógrafos que vinham de fora para fazer coreografia no Teatro Municipal, né? Que vieram, não, botar... Aí começou a dar papel para ela, como Naída, sabe? Ela começou a aparecer com os coreógrafos de fora, porque os coreógrafos daqui do Rio, do Brasil, ninguém dava papel para ela. Era a única negra, sabe? E ela era negra mesmo, sabe? Da bunda grande, das coxas beiçudas, sabe? Aquela coisa toda. E aquele povo branco, assim, da caneca. Então, como... vou dançar Lago dos Cisnes. Então, ela cumpria o horário no Teatro Municipal, ela chegava lá, fazia aula, batia o ponto e ficava vendo os ensaios. Aí, quando tinha coreógrafos de fora, que via ela fazendo aula, que ela tinha que fazer aula, né? Não, dá um papel para essa moça. Aí ela começou a aparecer. É difícil, né? Charles, me dá tua mão aqui. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Por esse legado que você traz e que você defende muito bem com unhas e garras e essa energia, né? Essa vitalidade e essa luta e esse espírito revolucionário. Que vai continuar. Muito obrigado por isso. Obrigado muito obrigado por ser quem você é e por representar o que você representa. Axé. Axé. Eu conversei com o coreógrafo e bailarino Charles Nelson. E se você chegou agora, não tem problema, entra lá no www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br, que está tudo lá para você. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. O Cultine é, para mim, resistência. É uma forma de resiliência